Olá você, ligado aqui no nosso podcast Construindo. Eu sou o Anderson Teala e seja muito bem-vindo, tá bom? Esse podcast Construindo é para ajudar você a fazer as suas vendas, alavancar as suas vendas, caso você seja um afiliado ou seja um produtor e não consegue vender nada, não consegue, vamos dizer assim, realmente não vender nada. Então esse podcast Construindo, ele foi criado, vamos dizer assim, para você conseguir fazer as suas vendas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo do quê? Que as pessoas hoje, elas pensam muito em si próprio. Elas não pensam no próximo. E aí o que acontece? Quando você começa a pensar somente em você, é muito difícil você conseguir vender. Porque quando você quer vender, você chega pro cara e fala o seguinte, fala, viu? Eu tenho isso aqui, você quer comprar? Ele funciona assim, 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 assim. A pessoa, muitas das vezes, elas não compram, né? Então, o que acontece? Você acaba atingindo, muitas das vezes, somente uma pessoa que está ali no topo, que ela quer comprar e ela procura, ela vai lá e compra com você, tá? Então, aí é um pouco mais difícil você vender para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela só tá vendo que você só quer beneficiar a você mesmo. Você não quer beneficiar ela. Então você não está ajudando a pessoa. Então, a partir do momento quando você começa a querer ajudar a pessoa, você começa, por exemplo, vamos supor que você chegue no cara e fale para ele o seguinte, fala, viu? Eu tenho esse produto aqui, tá? Ele vai te ajudar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai te resolver esse problema e vai fazer isso, vai fazer aquilo. O cara, ele começa a entender o quê? Que você quer ajudar ele. Por quê? Porque você está querendo resolver um problema dele. E a partir do momento quando a gente consegue resolver o problema das pessoas, é onde a gente consegue vender. Porque a gente vende informação, a gente vende tempo e revende o quê? A gente resolve os problemas dessas pessoas. É onde você ativa gatilho mental em todas as pessoas pensando nelas. Então você tem que pensar no próximo. Eu tenho até com um livro aqui que eu queria compartilhar com vocês e ele é muito bacana. Por quê? Porque ele tem algo aqui que eu achei ele muito interessante. Eu vou até ler para vocês, só para vocês entenderem aqui, ó. Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão pelo ângulo dela quanto pelo seu. Então, quando a gente vê pelo ângulo da outra pessoa, é onde a gente consegue fazer as nossas vendas. Porque se o cara ele tem um determinado problema e a gente coloca na nossa cabeça aquele problema e sabe resolver, a gente faz o quê? A gente chega com a solução desse problema. E aí é onde você consegue vender. Se você chega nesse cara somente querendo vender, pensando no quê? No dinheiro que você vai precisar pagar suas contas. Todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo precisa do dinheiro. Só que se você só chega pensando somente em você, muitas das vezes você só vende para uma pessoa, tá bom? Então é bem complicado. Então eu queria ler aqui para vocês o quê? Um texto que o cara fala para um rapaz que ele é o seguinte, ele faz tipo uma técnica de persuasão, tá? E nessa técnica de persuasão é o seguinte, ó. Naturalmente, eu não desejava pagar o aumento, mas como falar no hotel sobre o que eu queria? Ele queria o quê? O cara aumentou, porque ele alugou uma sala lá no hotel, que ele ia fazer um evento, e o cara viu como ia entrar bastante pessoas naquele evento, ele aumentou o valor do hotel. Então aí veja bem a sacada do gatilho mental que esse cara aplicou aqui. E naturalmente eu não desejava pagar um aumento, mas como falar no hotel sobre o que eu queria? Os proprietários estavam interessados apenas no que eles desejavam, que era o quê? Aumentar e receber mais, né? E assim, alguns dias depois, eu fui lá ver o gerente. Eu fiquei um pouco chocado ao receber a sua carta, disse eu, mas apesar de tudo, não o condeno por isso. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente teria enviado uma carta idêntica. Então ele já começou o quê? A entender o gerente, né? Se dever como gerente do hotel é conseguir todos os lucros possíveis. Se não fizer isto, pode e deve ser despedido. Agora deixe-me tomar um pedaço de papel e mostrar-lhe as vantagens e as desvantagens que advirão, né? E vai insistir no aumento do aluguel. Então, agora veja bem o que esse cara falou para o gerente. Presta atenção. Tomei então uma folha de papel e tracei em uma linha no centro, intitulando uma coluna vantagens e a outra desvantagens.
escrevi embaixo do título vantagens e as seguintes palavras: salão de bailes livre. Então acrescentei: o senhor contará com a vantagem de ter o salão de bailes livre para alugar para as danças e convenções. Isso nas vantagens, tá, pessoal? Danças e convenções é uma grande vantagem para os negócios como este, que renderão muito mais do que o senhor pode conseguir com uma série de conferências. E aí, veja bem, se eu alugo o salão de bailes durante 20 noites no curso da estação, é certo que isso acarretará a perca de alguns negócios mais rentáveis para você. Agora, deixe-me apontar as desvantagens. Agora, veja bem, pessoal, as desvantagens que ele falou para o gerente. Meu, é show de bola, meu. Isso aqui é show de bola. Até vou recomendar para vocês esse livro aqui, se vocês quiserem, tá? Agora, deixe-me apontar as desvantagens. Primeiro, em vez do aumento de renda obtido de mim, verificará um decréscimo é um fato que o senhor terá que arriscar dos seus cálculos, pois eu não posso pagar o aluguel que está me pedindo. Serei obrigado a realizar as minhas conferências em outro local. Se ainda outra desvantagem para o senhor, as conferências atraem uma multidão de gente educada e culta ao seu hotel. É um ótimo anúncio para você, não acha? Por certo, se o senhor gastar $5.000 em anúncios nos jornais, jamais conseguirá trazer tanta gente para ver seu hotel como farão minhas conferências. Então, você está vendo o que ele está dando de desvantagem para o gerente, né? Não pense que isso representa algum valor para o hotel, disse o rapaz para o gerente, né? Enquanto falava, escrevi as duas desvantagens na respectiva coluna e entreguei a folha de papel ao gerente dizendo: gostaria que o senhor estudasse cuidadosamente as vantagens e desvantagens que advirão para você e depois me enviasse uma decisão final. No dia seguinte, recebi uma carta comunicando que o aluguel seria aumentado apenas em 50% e não em 300%, como fará proposto. Pense bem, consegui a redução sem dizer uma palavra sobre o que eu queria. Falei todo o tempo sobre o que a outra pessoa queria e como essa pessoa conseguia o que ela queria, né? Suponha eu tivesse feito o que é natural do ser humano, que tivesse entrado furioso no gabinete do gerente, ele dissesse: que significa este aumento de 300%, quando o senhor sabe que estou com os bilhetes de entrada distribuídos e todos os anúncios feitos? 300%? Ridículo, absurdo, não pagarei. Que aconteceria? Uma discussão teria sido iniciada, aumentando a ira e a tensão e as explosões, e todos sabem como terminam as discussões. Mesmo que eu tivesse convencido do erro, o seu amor próprio não permitiria que recusasse e fizesse a concessão. Eis aqui um dos melhores conselhos já dados sobre a fina arte das relações humanas. Prestem atenção, pessoal. Se há algum segredo de sucesso, disse Henry Ford, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, em nenhum momento na carta ele falou para o cara o quê? Que esse aumento de 300% ia dar problema para ele, porque ele já estava com os anúncios feitos, que ele ia perder o dinheiro dele, que ele ia perder as pessoas que iam lá, que ele ia ter que fazer em outro local. Ele não falou nada da situação, nada do problema para ele. Ele fez o quê? Falou todas as vantagens e as desvantagens que teria para o gerente do hotel. Então, ele pensou que, obviamente, no gerente. Colocou o gerente em primeiro lugar, ao invés de colocar ele em primeiro lugar. Então, ele fez o quê? Ele conseguiu o que ele queria com esse gatilho mental aí, tá bom, pessoal? Então, eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque isso é muito bacana, isso funciona, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um curtir aí para mim entender que vocês estão gostando desse conteúdo. E eu quero que vocês façam o seguinte: se vocês já tiveram alguma situação sobre isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo para mim, tá? Obviamente, se vocês estiverem aqui escutando esse podcast no Spotify, não tem onde vocês comentarem, tá bom? Mas se vocês estiverem aqui no YouTube, pode comentar aqui embaixo, tá bom? Ou se você estiver vendo em outra plataforma, seja lá no meu blog, podem comentar também, porque eu deixei lá uma área de comentários, ou no Facebook também, tá bom, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.